Opus é um filme que ainda não tem estreia prevista no Brasil. Ele é um filme polêmico que traz para os dias de hoje o conceito de seita, algo que foi muito comum no mundo entre os anos 60 e 70. Aqui na gringa, o filme já estreou e eu tive a oportunidade de assistir recentemente. Quer saber mais sobre o filme Opus? Vai valer a pena a espera? Então hoje eu vou furar a bolha para te contar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se essa é a sua primeira vez por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e caso tenha algum amigo que tenha interesse no assunto, por favor compartilhe. A meta continua, bora monetizar! É isso aí, galerinha, vamos dar uma força para quem tá começando. Mark Anthony Green é um jornalista e cineasta norte-americano que iniciou a sua carreira na revista GQ aos 19 anos, posteriormente atuando como colunista e editor de projetos especiais. Em 2017, ele dirigiu o curta Trapeze USA, que recebeu prêmios em diversos festivais. Opus é um thriller psicológico de 2025, roteirizado por Mark Anthony Green e também é a sua estreia como diretor. O filme acompanha Ariel Action, Aya Edebri, uma jovem jornalista convidada para o remoto retiro de Alfred Moretti, vivido por John Malkovich, um lendário astro pop que está com a carreira em ato há 3 décadas. Nesse retiro, Ariel se vê cercada por seguidores devotos e jornalistas fascinados, enquanto descobre estar no centro de um plano sombrio arquitetado por Moretti. O elenco também conta com Juliette Lewis, de filmes como Drink para o Inferno e Gilbert Grape, que abre parênteses, na minha opinião, é um dos melhores filmes da vida. Eu adoro Leonardo DiCaprio, impecável naquele filme. E Murray Bartley, que também é muito conhecido pela série White Lotus e 9 Desconhecidos. Nessa primeira parte do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre aspectos técnicos do filme e depois então na parte com spoilers eu vou entrar e explicar um pouquinho alguns detalhes da narrativa. Então na parte de atuação, vamos começar falando pelo John Malkovich. O John Malkovich, para quem não sabe, ele já foi indicado ao Oscar 2 vezes como melhor ator coadjuvante pelos filmes Um Lugar no Coração, de 1984 e Na Linha do Fogo, de 1993. O John Malkovich dispensa apresentações, ele tem aquele tom mais excêntrico nas suas atuações e ele traz para esse personagem uma característica própria que, além de excêntrico, consegue te manter engajado, concentrado, querendo saber mais do que aquele personagem tem para falar. E algumas pessoas até criticaram o fato de que o filme não revela muito as coisas por trás desse plano. E eu acredito que por isso mesmo que o John Malkovich brilha, porque ele te deixa com aquela vontade de querendo mais. E quanto a Aya Edebri, que também é muito conhecida pela série The Bear, ela traz uma atuação impecável. É incrível a capacidade que ela tem enquanto atriz de desenvolver uma performance única que até a quantidade que ela abre o olho, o movimento da pálpebra, ela consegue dominar para uma cena, por exemplo, em que ela está assustada, mas ainda vem algo pior depois e ela consegue mostrar por essas simples expressões a qualidade, o toque, a sutileza da atuação dela. Vale lembrar que a Ayo, ela ganhou o Emmy de melhor atriz coadjuvante por série de comédia pela The Bear e também ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz por série comédia. Assim, não entrando muito em spoilers, o filme ele traz um pouco daquela vibe do Midsommar, que geralmente a gente costuma assistir esses thrillers de terror, essas coisas mais suspense, com tons escuros, com cenários fechados, e muito pelo contrário, mostra campos verdes. Não é um verde tão verde, porque se passa no outono, entre outono e inverno o filme. Existem flores que são plantadas em lugares específicos para trazer um tom diferente entre aquele verde que não é um verde tão vívido, mas não deixa de ser um verde, fugindo daquele clichê de que o filme de terror tem que se passar em ambiente fechado e ter cores escuras, ser à noite.
Como eu falei no início do vídeo, até o presente momento, o Opus da A24 não possui uma data de estreia confirmada no Brasil. Nos Estados Unidos, o longa estreou no Festival de Cinema de Sundance no dia 27 de janeiro desse ano e foi lançado nos cinemas em 14 de março. A distribuidora ainda não anunciou informações sobre o lançamento do filme no mercado brasileiro. Trazendo um resumo geral do filme sem spoilers, eu acredito que ele é um filme intrigante, ele te desperta curiosidade e te mantém conectado até o final. As cenas finais, assim, os últimos 5 minutos do filme são impressionantes, a tensão que se constrói num ambiente claro, com roupas claras, florido, mas o diálogo ele é tenso e a forma como a Aya representa a Ariel é uma atuação com tantas camadas e também a forma cínica, excêntrica que o John Malkovich conduz o personagem te faz assim no final, quando corta a cena, tu fica BUM! Em aspectos técnicos, o filme traz uma boa direção de arte, como eu já tinha falado, da questão dos cenários amplos, com cores, mas que não deixam de lado a tensão do ambiente, principalmente pelos tons. São tons que não são tão vívidos, mas eles conseguem, com contraste de flores, com contraste de roupas coloridas, até mesmo os produtos que o pessoal dessa seita está produzindo, eles conseguem te trazer algo vívido e diferente, mesmo que o entorno não seja tão vibrante. A questão também dos figurinos, as roupas que o John Malkovich veste no filme são impecáveis, eu adorei, principalmente por ser de uma excentricidade que lembra o David Bowie, que lembra a Elton John, e são figurinos que realmente te chamam a atenção. Tem uma cena, não vou entrar muito agora, mas tem uma cena que ele começa literalmente a rolar no chão, de salto alto, com uma capa que é um vestido, luva verde. Gente, incrível. Se o filme não estrear nos cinemas no Brasil, o que eu acredito que ainda pode acontecer, eu espero que ele fique disponível o mais rápido possível nos streamings para que vocês possam assistir uma ideia diferente de algo que me fez até refletir. Eu sempre, quando eu vejo esses conceitos de seitas, me remete muito ao que aquele cara do bigodinho alemão fez na década de 40, e a capacidade de manipular pessoas, porque tu não consegue fazer uma revolução, tu não consegue iniciar uma guerra sozinho. A forma em que momento que as pessoas estão para estar tão frágeis que apenas palavras conseguem fazer com que elas tomem atitudes radicais, para dizer o mínimo. Então agora eu vou começar a parte com spoilers do filme, daqui para frente por conta e risco. A Ariel Atom é uma dessas jornalistas promissoras trabalhando para uma publicação semelhante a Rolling Stones, lutando por matérias interessantes que automaticamente vão para os seus superiores, mesmo quando a ideia parte dela. Seu chefe, o casualmente arrogante Stan Sullivan, vivido pelo Murray Bartley, não parece ter pressa em impulsionar a carreira da Ariel. No início do filme, um amigo próximo dela sugere que talvez pelo fato de ela ser considerada uma intermediária, que é uma jovem ali entre seus 20 e poucos anos e que não enfrentou grandes desafios na vida, possa ser o fato que está levando o chefe a ter essas atitudes. O fato é, ela está procurando por uma oportunidade de escrever algo que traga interesse, porque eles também passam por essa crise de que todas as notícias são mais voltadas para portais de internet, então as pessoas já não estão mais consumindo esse tipo de artigo, revista, e ela tem essa vontade de trazer algo que realmente faça a diferença, uma matéria que chame a atenção das pessoas de volta para consumir esse tipo de produto. E uma oportunidade, então, bate à porta dela com uma notícia bombástica. Desaparecido há 30 anos, o ícone da música dos anos 90, Alfred Moretti, vivido pelo John Malkovich, decidiu reaparecer em público para lançar o seu 18º álbum de estúdio. Então esse excêntrico artista, ele enviou um número limitado de convites exclusivos para membros da mídia, incluindo Stan e, surpreendentemente, a Ariel. Então, o chefe da Ariel e ela se juntam a essa equipe de imprensa, que são 6 pessoas, e se deslocam para um complexo remoto para um longo e luxuoso fim de semana,
promovendo o lançamento desse novo álbum. Para Ariel e todos os outros que estão participando desse evento, trata-se de um grande momento. E ao longo do filme também nós somos constantemente lembrados de que o Moretti é um dos maiores artistas do nosso tempo. Um noticiário já no começo do filme estabelece essa fama e status e tem a participação especial de alguns nomes famosos que destacam a importância desse evento e a relevância, então, desse cantor nos dias de hoje. Múltiplas vezes premiado, Moretti já estampou a capa de todas as revistas e liderou algumas turnês mais lucrativas da história da música. Aí uma nota especial para o filme é que as músicas que são cantadas durante o filme, todas elas foram cantadas pelo próprio John Malkovich. E eu acredito que a ideia do filme também era lançar um álbum com essas canções, porém, na minha opinião, essas canções não se tornaram tão relevantes no filme. Eu acredito que a presença do John Malkovich é tão forte que até no momento em que ele está fazendo ali a dublagem, cantando, a gente acaba prestando mais atenção nele, no figurino e na interpretação do que de fato na música que ele está cantando. E junto com alguma dessas apresentações que aparecem também nessas reportagens e também no decorrer do filme, é impressionante as montagens que eles fazem de que alguns simples movimentos que ele faz se tornam assim, como já diria a blogueirinha, a coqueluche do momento, e todo mundo começa a reproduzir os passos que ele faz, evidenciando, como eu disse antes, por diversos momentos o quanto ele é importante para a cultura pop mundial. Como eu tinha falado já também na parte com spoilers sobre os figurinos, ele ficou nesse filme de responsabilidade da Chile Curata, com trajes de veludos bordados, combinações vibrantes e um reluzente traje prateado e espacial. A estética de Moretti sugere que uma fusão entre Bowie, Elton John e Daft Punk, porém as músicas elas não ajudam muito a sustentar essa característica do personagem pelas razões das quais eu já falei anteriormente. Junto nesse grupo que nós temos os personagens da Ariel e do seu chefe, também a gente acaba conhecendo a apresentadora de fofocas Clara, que é vivida pela Juliette Davis, a fotógrafa veterana de paparazzi Bianca, que é vivida pela Melissa Chambers, e o músico e ex-rival do Moretti, Bill Lotto, que é vivido pelo ator Mark Sivertsen. E logo que eles chegam nesse retiro, todos eles já são obrigados a entregar os seus telefones, seus laptops, tudo que é equipamento eletrônico fica confiscado. E eles também, cada um deles, quando eles chegam no seu quarto, é designado uma aia para eles, para que ajude eles com o que eles precisarem. E é muito interessante esse conceito de ter uma aia, porque no decorrer do filme, a Ariel ela quer fazer simplesmente uma atividade de manhã de se levantar e sair para correr, e essa aia começa a correr atrás dela. É uma cena bem interessante, até com um viés engraçado. Mas assim, quando eu falo engraçado, é bom lembrar em mente que o filme ele sempre permanece com aquele som que a trilha sonora não faz com que se torne uma piada. Ou tu não tem uma trilha sonora, ou a trilha sonora ela fica no fundo, imperceptível. Então muitas cenas elas não têm uma trilha sonora, fazendo com que o que poderia ser engraçado, na verdade, seja assim uma cena mais seca. Voltando então a falar um pouco do filme, Moretti ele fundou essa comunidade de artesãos que se orgulham de fabricar tudo manualmente, abrir ostras em busca de pérolas e se envolver em performances artísticas, tudo enquanto veneram o seu Messias em forma humana. Eu achei curioso do filme como que somente a Ariel percebe que aquele ambiente ele é um ambiente muito mais do que excêntrico, ele tem um viés sinistro e coisas que acontecem não são em nenhum momento consideradas normais dentro dos nossos conceitos do que é normal. Tem uma cena que é de certa forma assim meio nojenta, que é a hora que é servido o jantar e eles entregam um pão e quem senta na ponta pega esse pão, que é um pão grande, dá uma mordida e entrega para a pessoa da frente. E essa pessoa dá uma mordida e entrega para a pessoa que está na sua diagonal mais à frente. E assim vai passando e são 2 mesas longas e a Ariel ela está sentada numa das últimas posições da segunda mesa. E daí o filme foca naquela monstruosidade das pessoas pegando o pão, mastigando, tirando um pedaço. Gente, é tão nojento que embrulha o estômago, sem mentira nenhuma, assim. Eles fazem meio que um aceleramento de cena
Então a pessoa tá ali pegando aí, ela tá fazendo assim. Nossa, é muito nojento, assim. Então tem coisas assim que são muito estranhas e os outros jornalistas da mídia estão tudo ali, ó. Ai, que legal, meu Deus. Sabe, eu acredito que essa forma de venerar o Malkovich, ela supera, assim, até as bizarrices que ele se propõe a fazer. Não entrando, assim, muito especificamente nos spoilers de cena por cena que acontece até o final do filme, eu quero só destacar, então, que após esse jantar com o pão e tudo mais, o Malkovich, ele faz um monólogo e nessa atuação ele se joga no chão, ele tá de salto alto, luvas verdes, um vestido que parece uma jaqueta também verde, e ele se arrasta no chão e vai falando as coisas assim. É muito excêntrico, é bizarro, ao mesmo tempo que as coisas que ele fala te faz refletir no quanto uma pessoa com poder midiático é capaz de influenciar as outras de forma certa ou errada. Eu quando estava assistindo o filme, eu achei que eles iam começar a desaparecer um por um devido a uma cena que uma das pessoas... todos eles têm câmeras no quarto e uma das pessoas vai pro quarto depois do jantar e não vai ouvir ao álbum dele. E do nada, essa pessoa que não tá ouvindo o álbum dele, entra a Aya no quarto e arrastam e tu só vê assim que o cara foi morto. No dia seguinte eles dão uma desculpa, aí fica meio parecido com o Midsommar mesmo, assim, que as pessoas vão sumindo e eles vão dando desculpas que as pessoas aconteceram imprevisto, que a pessoa já voltou pra casa e tudo mais. No final do filme, então, existe uma cena de fuga da Ariel, do complexo, e tu pensas assim que, nossa, né, a pessoa lá se comoveu com a atitude, se comoveu com o que estava acontecendo com ela e resolveu ajudar ela a fugir. E nesses 5 minutos finais, como eu falei, o John Malkovich, ele deixa claro num diálogo, ele já está preso, e todas as pessoas da seita fugiram, e todos os outros jornalistas morreram. Pronto, esse é o maior spoiler do vídeo. Mas ele fala que, na verdade, ele deixou com que ela fugisse para que ela pudesse contar essa história da seita. E lembra quando eu falei que eles produziam, que eles abriam as próprias ostras e que eles faziam as próprias... todas as coisas que eles faziam nessa seita eram manuais. Então, tinha um ritual de abertura de ostra e essas ostras geravam pulseiras que ficam evidentes em diversos momentos do filme. E ele fala que essas pessoas, elas continuam vivendo de forma anônima. Aí vai trocando assim pra cena, por uma das pessoas que a gente viu durante o filme, trabalhando numa sorveteria, trabalhando de professora, sim, vivendo uma vida normal. E ele fala que, na verdade, a seita ela é muito maior e que ele só estava ali, então, preso como uma parte de um sacrifício para que o plano fosse dado como certo. E que ela, na verdade, era um agente para propagar essa ideia para o mundo, para que mais pessoas tivessem interesse nessa seita e procurasse meios de ingressar. E daí ela sai assim transtornada da prisão que ele tá, e ela senta para dar uma reportagem, porque ela lançou um livro de toda essa história, e a primeira pergunta que a jornalista faz, ela olha para a jornalista e ela vê que a jornalista tem no pescoço um colar de pérolas, e daí te dá aquele momento, BUM! E o filme acaba. E me conta, você já tinha ouvido falar no filme Opus? Tá curioso para assistir? Deixa o comentário aqui embaixo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like do vídeo e que a meta continua. Bora monetizar!